Graça e paz, queridos, estamos aqui então para mais um tempo, para estarmos juntos na presença de Deus e também compartilhando, aprendendo uns com os outros. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a Bíblia, uma visão geral, panorâmica sobre a Bíblia. Eu gostaria de iniciar lendo, vai aparecer aí na sua tela, o texto bíblico que nós vamos estar lendo, que é o texto bíblico de 2 Timóteo 3,16, do qual diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Pois bem, hoje nós vamos começar então aprendendo um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia foi escrita ao longo de vários séculos por dezenas de autores, de pessoas diferentes, em épocas distintas e que muitas delas até mesmo não se comunicaram entre si. A Bíblia, ela é mais do que um livro de história. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso. A Bíblia é a revelação dada por Deus ao ser humano e conta com a mediação deste ser humano. Mas, na verdade, o grande autor das Escrituras, o autor da Bíblia, assim podemos dizer, é o próprio Deus. A Bíblia, quando nós olhamos através dos séculos, Deus, na verdade, ele toma a iniciativa de abrir os céus, abrir o seu coração e convida o ser humano a ouvir a sua mensagem, a ouvir a sua voz. Então, na verdade, ele é o autor e que quer comunicar ou quer revelar-se ao coração do homem. Então, a Bíblia, de forma geral, nós podemos dizer que é a revelação de Deus ao coração do homem. Mas para que a gente possa entender um pouquinho mais historicamente, eu vou pegar aqui a nossa caneta e nós vamos ver algumas questões como escrita. Quando nós falamos escrita, para que você entenda, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, a Bíblia foi escrita há mais ou menos num período de, vamos colocar aqui, mais ou menos 35 gerações. Então, a escrita daquilo que nós chamamos de Bíblia, ela vai girar em torno de 35 gerações, num tempo cronológico mais ou menos de 1.500 anos. Então, você está tendo aqui uma visão um pouquinho mais abrangente, histórica também, sobre aquilo que nós conhecemos da Bíblia. Autores da Bíblia. A Bíblia possui mais ou menos 40 autores. Nós temos ao todo 40 autores que foram os instrumentos das quais Deus utilizou para redigir de forma escrita aquilo que hoje nós temos, que chamamos de Bíblia. E falamos aqui então de um período cronológico, um período de tempo, falamos dos autores. Local, a Bíblia foi escrita mais ou menos em 3 continentes. É onde nós temos a Bíblia sendo redigida. Então, ela tem tempos diferentes, gerações diferentes, autores diferentes e lugares diferentes. Isso aqui para a gente ter uma visão geral da Bíblia. Então, nós temos aqui 35 gerações, mais ou menos 1.500 anos, 40 autores em 3 continentes. Agora, para que a gente possa aqui destacar um pouquinho mais aqui, vou pegar aqui os autores, para que você tenha o conhecimento de quem foram aquelas pessoas das quais Deus utilizou para que aquilo que nós recebemos de fé, aquilo que nós recebemos de revelação de Deus, quais foram as pessoas, os instrumentos, quem fez parte disso que nós chamamos da Bíblia. Mas antes de a gente entrar nos autores, para você entender, então você percebe que a Bíblia, na verdade, embora hoje nós tenhamos ela como um livro único, na verdade nós podíamos dizer que a Bíblia é uma enciclopédia. Como assim uma enciclopédia? A Bíblia, na verdade, ela é um conjunto de livros.
Nós temos 2 tomos, podíamos dizer assim, Antigo e Novo Testamento, do qual cada um também tem vários livros dentro deles. Nós vamos ver agora sobre os autores da Bíblia. Para que você tenha ideia, então, dentro dos autores da Bíblia, vamos ver aqui quem são autores. Quem foram as pessoas dos quais Deus se utilizou, vamos dizer assim, não como uma forma pejorativa, mas foram aquelas pessoas que se deixaram usar, se deixaram gastar pelo Espírito de Deus na condução daquilo que hoje nós chamamos de Bíblia. Nós temos então, por exemplo, Moisés. Quem foi Moisés? Um estadista, um líder tanto religioso quanto político. Vamos colocar aqui, eu vou até trocar aqui a cor para que você grave bem. Nós temos aqui então um líder, um líder estadista. Então, uma pessoa com conhecimento enorme. Às vezes a gente fica pensando, mas será que Deus pode usar a minha vida? Será que como é que eu faço parte desse projeto se eu não sou um grande líder, um grande estadista? Pois bem, Deus usou também, por exemplo, aqui nós vamos exemplificar alguns, nós não vamos falar de todos. Quem foi Amós? Amós, no seu tempo, ele era um pastor de ovelhas. Veja bem, nós temos aqui um homem culto, um líder político que havia sido treinado no seu tempo, chamado Moisés, mas também temos um homem muito simples, um homem do campo, um homem do dia a dia, do cotidiano. Vamos citar outro, Pedro, por exemplo. Pedro desenvolvia uma atividade pesqueira. Pedro, aqui, vamos colocar aqui, um pescador. Só para que você possa, eu estou aqui exemplificando algumas questões para que você possa se inteirar de quem são os personagens dos quais Deus os utilizou. Por exemplo, Lucas, que escreve os livros de Lucas e também o livro de Atos. São 2 livros juntos. Lucas. Quem é Lucas? Lucas, na verdade, os historiadores, as pesquisas feitas sobre Lucas revelam que Lucas era um médico no seu tempo. Um homem ligado às áreas da saúde. Então nós temos aí pessoas diferentes. Temos também, podemos citar aqui, o rei Davi, ou até mesmo, vamos colocar junto aqui, Salomão. Seu filho Salomão herdou o seu trono. Quem eram eles? Reis. Então você começa a perceber aí que vai passando. Quem mais? Nós podíamos citar aqui para você, além desse. Por exemplo, lá no Novo Testamento, a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por um homem chamado Paulo, que na verdade era Saulo, teve o seu nome trocado. Quem era Paulo? Paulo era um rabino, diz que ele era fariseu de fariseus, então era um homem de vida religiosa, um rabino. Mas não apenas um rabino, diz também o texto que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um filósofo reconhecido no seu tempo. Então, diz Paulo, além de ser um rabino, Paulo também é o quê? Um filósofo. Um filósofo judeu. Então você percebe aqui, olhando essa lista de pessoas que Deus vem se utilizando, quem são essas pessoas, o que eles desenvolviam, quais são os seus papéis, quem eram eles, o que eles faziam, como eles interagiam. Então você percebe que você tem pessoas de experiências, tanto culturais, quanto experiência, vamos dizer assim, política ou social, distinta, mas que Deus se utiliza do outro. Vou citar mais um aqui, Esdras. Você conhece o livro de Esdras? Foi um homem importante no seu tempo. Esdras, Neemias estão aqui junto. Esdras. O que Esdras era? Esdras era um sacerdote. Então você percebe aqui que nós temos pessoas de áreas diferentes, situações diferentes. Podíamos citar aqui também, Neemias. Esdras, Neemias está junto. Estão ali, você lê os 2 livros juntos, fazem parte do mesmo período histórico, estão ali muito próximos, viveram situações diferentes.
Neemias, quem Neemias era? Neemias, no seu tempo, diz que ele era copeiro do rei. Se nós fôssemos fazer uma analogia com os nossos dias, Neemias ele era um funcionário público. Ele era um homem ligado às coisas do governo, ele estava ali servindo, ele era um homem público. Então, você viu aqui um pouquinho sobre a Bíblia, no que ela foi escrito, sobre tempo, gerações, lugares, sobre autores, situações. Hoje nós vamos diferentes. Isso aqui para você entender como a Bíblia, ela hoje, essa Bíblia que hoje nós temos, como que ela chegou até nós? Como foi a sua organização? Nessa primeira aula, uma visão panorâmica sobre as Escrituras. Agora que eu vou dar uma pausa aqui, nós vamos apagar essa parte aqui e nós vamos continuar falando um pouquinho sobre estilo literário e contexto dos quais a Bíblia foi escrita. Acompanhe a gente aqui. Que estilo literário seria a Bíblia? Como nós falamos no início um pouquinho, e depois eu ainda vou aprofundar um pouquinho essa parte, a Bíblia ela não é um livro histórico, ainda que ela contém história. Como assim não é um livro histórico? Ela não é um livro histórico no ponto de vista da história, que registra os fatos, dando uma ordem, uma sequência cronológica. A Bíblia contém histórias, mas a ênfase dela não são as histórias, mas são os ensinamentos e as revelações que as histórias contêm. Então, às vezes você vai encontrar dentro da Bíblia histórias que se interlaçam em tempos históricos, cronológicos diferentes. Mas para você entender um pouquinho mais, a Bíblia ela tem um estilo literário dentro da Bíblia, crônicas. A Bíblia é um livro que registra os fatos. Você vai pegar lá livro 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, que faz uma avaliação daquele período, daquele governo, daquele tipo de gente, o que aconteceu, como é que o rei se portou, as medidas que ele tomou, se ele foi um bom administrador, se ele não foi. Então existe no estilo literário o que nós chamamos de crônicas. Então temos dentro da Bíblia. Só isso? Não. Temos dentro da Bíblia também que chamamos de genealogia. O que são genealogias? Em alguns momentos na história do povo bíblico, da história do povo de Deus, podemos dizer assim, o que nós percebemos? Que ali havia algumas situações que precisava assinar. Então você vai ver lá os livros que tem fulano, filho de Beltrano, neto de Ciclano, Existe a árvore genealógica. Um exemplo disso, Mateus capítulo 1, por exemplo. Você vai ver lá, fulano, nasceu fulano, filho de Ciclano, pai de Beltrano. Então ali você está fazendo uma árvore genealógica para identificar aquele personagem a quem ele está ligado. Então, havia um propósito nisso. Também temos na Bíblia poesias. Poesias. Por exemplo, cantares. Nós temos os próprios salmos. Salmos são poesias, são cânticos. Até existem os cânticos, ou melhor, os salmos chamados salmos de degrau, salmos de romaria, salmos de romagem. O que eles são os salmos de romagem? São aqueles salmos que as pessoas cantavam enquanto estavam indo em direção a Jerusalém, para o tempo do sacrifício. Então você tem lá Salmo 121, por exemplo, eleva os meus olhos para os montes, é um salmo de romagem. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e tal. E ele vai falando, são salmos que eram músicas cantadas, poesias que as pessoas estavam abordando e cantando. Temos o que mais? Temos livros de história? História também temos, é claro que temos. Temos gênero histórico. Claro que temos. São aquelas narrativas que contam. Ele não está dizendo faça isso. Ele está dizendo ocorreu, aconteceu, houve tais e tais situações em tal período envolvendo tais e tais pessoas. É um fato histórico apenas. Ele não está dizendo vá e faça o mesmo. Ele está apenas dizendo aconteceu isso. Então uma narrativa histórica, apenas isso. Temos também outras partes da palavra de Deus que são, aqui nós podemos classificar como
Profecias. O que são as profecias? São aquelas palavras registradas com um cunho de uma intervenção do céu sobre a terra, onde uma palavra é liberada dizendo, assim será, assim diz o Senhor. Aquela palavra tinha um peso profético. E o que é o peso profético que eu estou falando aqui? É aquela palavra de que ele está falando de um tempo, num tempo presente, de uma ação que ocorrerá no futuro, que ainda não existe, mas que ele está dizendo, assim diz o Senhor que será. E então, aquela palavra que foi liberada sobre o tempo futuro, ela irá se cumprir. E muitas delas aconteceu assim. Então, muitas passagens e muitos relatos de assim, por exemplo, Isaías capítulo 9. Eu acho tremendo a profecia de Isaías capítulo 9, que fala sobre o nascimento de Jesus. E olha só como isso é interessante, uma palavra profética. Isaías 9 diz, e um menino vos nascerá, e sobre ele o seu nome será assim, assim. Tem toda ali a profecia de Isaías capítulo 9, depois você pode sentar e ler com bastante tranquilidade. Olha só, Isaías viveu num período cronológico, mais ou menos 700 anos antes de Jesus. E ele anuncia dizendo como será, as características, a identificação, o que acontecerá, e ele já anuncia a vinda do Messias. Quem estava lendo dizia, uau, já é agora, mas ainda não tinha acontecido. Vai se cumprir essa profecia de Isaías capítulo 9, mais ou menos 700 anos após ter sido liberado. Isto é uma palavra profética. Então, quando nós olhamos aqui, gênero, o estilo literário, nós temos crônicas, genealogia, poesias, nós temos história, profecias, nós temos uma série de estilos diferentes que compõem o mesmo livro. Outra coisa que é interessante nós olharmos, então, além disto, além do estilo literário, o que nós podemos aqui abordar e observar? O contexto. O contexto, vou colocar aqui como histórico. O contexto histórico em quais foram escritas a palavra. E isso aqui eu acho tremendo, porque só esse contexto histórico, se nós fizéssemos um recorte aqui histórico, só isso, nós teríamos ensinamentos fantásticos, precisos, fabulosos. Por exemplo, a Bíblia foi escrita em alguns lugares ou alguns contextos. Por exemplo, vou colocar aqui em desertos. Situações complexas, difíceis, extremamente, realmente difíceis. Desertos. Deus fala no deserto. Por exemplo, em prisões. Como assim em prisões? Sim, pegue as cartas paulinas. Existem várias cartas, como Efésios, Filipenses, que dizem, eu me encontro em algemas. Paulo escreve uma carta chamada Carta de Gratidão, conhecida como a Carta de Alegria, de Júbilo, de Regozijo, onde ele diz, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Onde está escrito isso? Filipenses. Onde Paulo se encontrava? Paulo estava no cárcere, preso. O contexto em que a Bíblia foi escrita é importante para você fazer uma boa interpretação e leitura do que está escrito. Porque se alegrar, você pensa, o camarada estava lá no shopping center, estava no hotel 5 estrelas tomando aguinha de coco e ele escreve alegrai-vos no Senhor, que maravilha, mas olha eu na minha situação. Não, Paulo se encontrava encarcerado, preso. Nós temos, além de não só na prisão, no cativeiro, por exemplo, se você ler o livro de Ezequiel, o Antigo Testamento, só para exemplificar, Antigo e Novo Testamento, Ezequiel, se você ler o livro de Ezequiel, diz que Ezequiel tem visões de Deus, e onde que ele estava? Ele estava junto com o povo que havia sido levado como cativo. Ele diz, eu me encontrava cativo, e Deus falou comigo. Prisões, desertos, outras coisas, em alguns momentos como em guerra.
Muitas histórias, muitas das coisas que foram escritas foram momentos extremamente difíceis, momentos de guerra, momentos de pressão, momentos de dificuldade, momentos de adversidade. Contexto histórico. Em meio dos conflitos, em meio das batalhas, Deus se revela, Deus se mostra, e é isto que a Bíblia está dizendo para mim e para você, que às vezes estou eu e você vivendo algum momento difícil, algum momento de conflito, algum momento de batalha, e a gente não sabe o que fazer. Querido, fique tranquilo, Deus fala, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus da guerra, Ele é o Deus da batalha, mas não é só no momento de guerra. Mas eu estou aqui assistindo um curso e a minha vida está uma maravilha, eu estou vivendo um tempo de rei. Mas onde que o tempo de rei, onde o rei vive? O rei vive em palácios. Quando você olha uma vida de rei em palácios, alguns textos bíblicos fantásticos, você vai ler Eclesiastes, escrito por Salomão, Provérbios, ensinamentos fantásticos. Onde Salomão estava? Salomão era um homem dos palácios. Salomão era aquele que estava vivendo num momento, num período, num contexto histórico. Ele era rei, diz que nunca teve tanta paz e calmaria como no tempo de Salomão. E ele escreve lições importantes, fantásticas, tremendas para mim e para você. Mas só para a gente poder continuar um pouquinho aqui, e eu quero aqui aproveitar esse tempo interessante que nós estamos aqui compartilhando. Talvez você possa dizer assim para mim, mas essas evidências que você acabou de falar das Escrituras, evidências das Escrituras, você pode dizer assim, mas isso aí é tudo da Bíblia, se alguém me argumentar, mas eu não acredito na Bíblia, ok? Existem evidências da preciosidade que nós chamamos de Bíblia, Escritura Sagrada, que são evidências. O que é uma evidência? São fragmentos. Por exemplo, na cena de um crime, existem as evidências, as digitais, algum material, alguma coisa, que indicam uma direção a ser seguida para descobrir ou revelar a verdade. Pois bem, nós temos aqui o que nós podemos chamar de evidências bíblicas fora da Bíblia. Como assim? Uma evidência que nós podemos mencionar. Unidade literária. O que é unidade literária? Não estou falando de uniformidade. Uniforme vem de tudo igual, todo mundo fala igual. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos aqui dando a ênfase no que nós chamamos de unidade. A Bíblia, apesar de ter sido escrita em tempos diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, tudo diferente, o que acontece? A Bíblia, mesmo assim, ela possui um eixo central que está em harmonia. Pessoas que não se conheceram, pessoas que viveram em épocas diferentes, contextos diferentes, escreveram com gêneros literários diferentes, coisas diferentes, mas que em si possuem uma unidade. O exemplo que eu citei de Isaías capítulo 9. Isaías vivia lá 700 anos antes. Aí você pega a leitura de Mateus aqui, depois de 700 anos. E a descrição que ele faz fecha com a descrição de 700 anos depois. Isso chama-se unidade literária. Não há uma contradição. Aquilo que nós chamamos na teologia de inerrância. Não tem erros nas escrituras. Só um pouquinho, mas eu estou estudando aqui e vi o erro de Davi quando pecou com Batseba. Não. Eu não estou falando sobre esse erro. Estou dizendo que a Bíblia não tem... A inerrância da Bíblia fala sobre que a Bíblia ela pode até descrever os erros das pessoas. O que ela não tem é contradição entre si. Ela não tem erros que digam, mas aqui eu peguei, aqui tem uma falha. Aqui ele disse mas aqui ele se contradisse no que ele disse. Não. O erro, por exemplo, que eu citei de Davi, quando pecou com Batseba, ele diz, errou, está registrado. Porque Deus não passa a mão na cabeça daqueles que erram, daqueles que pecam. Deus é justo, não há uma contradição com a essência. Uma outra situação que nós podemos mencionar aqui seria o quê? Profecias precisamente cumpridas. Existem palavras na Bíblia que
elas se cumpriram tal qual foi predito. Tal qual aconteceu sem que as pessoas que estavam naquele ambiente tivessem a possibilidade de interagir com isso. Depois nós vamos voltar, vou falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, quando Jesus é removido, quando Jesus, vou até citar um mais fácil, Jesus chamado de o Galileu, Jesus nascido em Belém, havia uma profecia em Miqueias, dizia, e virá tu, ó cidade de Belém, que és a menor. Como é que ele vai nascer naquele momento? Veja bem, o que eu quero falar de profecias precisamente cumpridas. Um imperador baixa um decreto dizendo que todo mundo tinha que voltar para a sua cidade de origem, obrigando José e Maria a voltar para a sua cidade, porque eles nem estavam lá, e eles voltam para a sua cidade, e no momento que eles estão na sua cidade, vem as dores de parto, dá a luz, ela nasce, Jesus nasce aonde? Em Belém. O que estava escrito em Miqueias? Ó tu, Belém, receberás. Percebe? Cumprimento preciso das Escrituras, sem que as pessoas, os agentes que faziam parte daquela história, tivessem gerência de poder mudar. Outra coisa, vou colocar aqui, atualidade de conteúdo. O que eu falo com atualidade de conteúdo? Você leu a Bíblia o ano passado, Deus falou com você. Você lê hoje, Deus fala com você. Você leu há 50 anos atrás, a Bíblia era atual para os episódios sociais, para as questões do nosso dia a dia. A Bíblia sempre é realmente atual naquilo que ela faz. Você pode ler a Bíblia quantas vezes quiser, Deus sempre irá falar com você. Outra coisa, que isso aqui é importante, nós estamos terminando esse primeiro bloco, aguente comigo aí. Efeito, vou colocar aqui, ó. Efeito transformador. Você pode ler Shakespeare, você pode ler o Código, você pode ler a Constituição, obras tremendas, você pode ler Sócrates, Platão, você pode ler os grandes pensadores. Você vai ter conhecimento maravilhoso. Porém, a Bíblia, ela possui, além de conhecimento, um efeito transformador. Pessoas que mudaram a sua história, mudaram o seu contexto, mudaram a sua estrutura, porque a Bíblia apresenta um conteúdo transformador. Pessoas que tiveram, eu vou grifar aqui, contato com as Escrituras, a Escritura por si, ela tem um poder de causar um impacto no homem, de dentro para fora, mudando seu pensamento, mudando seu estilo de vida, mudando sua conduta, mudando a sua forma de visão e cosmovisão de vida. Efeito chamado efeito transformador. Depois nós podemos voltar aqui. E para concluir esse bloco, nós vamos então falar também sobre a sua preservação no tempo. O que a gente quer falar com preservação no tempo? Querido, não existe outro livro. Talvez você conheça alguém que escreveu algo na próxima década. Por exemplo, Karl Marx, escreveu aí sobre o capitalismo, sobre o dinheiro, sobre as relações. Muitas obras dele já se tornaram obsoletas, ou já caíram em desuso, ou já foram até vencidas. Por exemplo, hoje nós temos aí as ideias do capitalismo. Não estou aqui defendendo nem A nem B, estou falando sobre a ideia. A Bíblia, ela foi preservada e cultivada hoje. Atualmente é o livro mais lido e vendido no mundo. Ultrapassou guerras, contextos difíceis, conflitos, desertos, sabotagens, e hoje ela chegou como era antigamente. Se você olhar, só para nós fecharmos esse bloco, existem os chamados materiais do Mar Morto. Qumran. O que aconteceu nesse? Um menino vem caminhando no deserto, brincando, jogando pedra, coisa de menino, coisa de moleque. E de repente ele vê na montanha uma fenda. E ele joga, arremessa e diz, eu vou acertar lá. Talvez tivesse alguém mais com ele. E ele joga para tentar acertar o furo na fenda da rocha, da montanha. E quando ele consegue fazer isso, ele escuta um barulho como um quebrar de jarros. Ele se assusta, chama seus pais e quando eles entram dentro das montanhas, eles encontram os rolos
de vários livros da Bíblia, intactos dentro de jarros como eram feitos no passado. Estes materiais arqueológicos foram preservados de uma maneira sobrenatural. Pois bem, aqui, unidade literária, profecias precisamente cumpridas, atualidade no seu conteúdo, efeito transformador e, por último, sua preservação de forma sobrenatural no tempo, são evidências, como nós colocamos aqui, que possamos chamar evidências extras bíblicas ou evidências que apontam para a Bíblia, que estão fora da Bíblia. Finalizando então aqui, queria chamar sua atenção aqui novamente para nós finalizarmos então essa nossa primeira aula numa visão panorâmica da Bíblia. Então, quando nós vimos aí série de lugares, autores, situações, contexto, qual o objetivo geral com esta visão um pouquinho diferenciada, um olhar diferenciado da Bíblia? Não é para criar ceticismo ou criar especulação, dizer que é muito difícil, não. Na verdade, é uma ferramenta para que cada vez que você for olhar para o texto bíblico, você possa olhar com uma maior exatidão, uma maior precisão sobre qual era a intenção naquele momento do autor, daquele que estava redigindo, que estava com a pena na mão, o que ele queria dizer. Por exemplo, como já citamos aqui, exemplificando apenas, sobre contextos em que a Bíblia foi escrita. Nós vimos contexto de prisão, citamos Paulo, que escreve uma carta, a carta de Filipenses, chamada Carta de Gratidão, e nós, olhando para o contexto, o cenário histórico na qual ele escreveu, nós sabemos que ele estava preso. Havia sido chibatado, açoitado e, abrindo um parênteses, inocentemente. Não havia feito nada. Então, nesse contexto, fecha o parênteses aqui, Paulo escreve uma carta dizendo, irmãos, regozijai-vos. E outra, um texto conhecidíssimo, mas que muitas vezes a gente tira ele do seu contexto e perde um pouco do brilho, do sabor do que ele quer dizer. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Um texto que muitas vezes é utilizado dentro de um contexto totalmente distinto da qual tem a sua nascente. Paulo está preso, gente. Paulo foi açoitado. Paulo estava sendo condenado à execução. E o que ele diz? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele não está falando sobre comprar casa nova, sobre ter isso, sobre aquilo. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas muitas vezes são aplicadas a contexto errado. Um outro exemplo para que você entenda. Apocalipse, o livro de Apocalipse. João está preso. E você lê o relato de Apocalipse, capítulo 1, diz, me encontrava eu preso na ilha de Patmos. Era uma penitenciária naquele tempo, que Roma se utilizava para exilar pessoas. João foi levado a esse contexto, mas no meio desse contexto João tem uma revelação, a revelação que homens nenhum tiveram no seu tempo. Ele tem uma visão da glória de Deus, algo fantástico. Mas há um texto no livro de Apocalipse, na revelação de João, que muitas vezes até é usado erroneamente, quando ele diz lá, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Pois bem, nós usamos esse texto, não que seja errado, mas nós precisamos extrair a essência, e por isso estamos tendo essa visão sobre a Bíblia, sobre a palavra. A quem foi dirigido? Nós, a igreja moderna, ou em muitos setores, vou usar assim, da igreja moderna, nós usamos isso como um texto de evangelismo. Eis que estou à porta abordando alguém que não conhecia Jesus, como aquele que está do lado de fora. Mas o momento primário em que João tem a palavra, ele está escrevendo a quem? Ele está escrevendo à igreja. Ali está as cartas às 7 igrejas da Ásia, em que Deus se dirige. E quando ele se dirige à igreja, em um momento ele diz à igreja, eis que estou à porta. Significava que naquela igreja local, ou naquele grupo, ou naquela situação, Jesus estava do lado de fora, quando, na verdade, deveria estar do lado de dentro. E isso nos deixa um alerta. Muitas vezes, muitas das nossas práticas, ideias, às vezes até muito bem intencionadas. Porém, estamos, ainda que bem intencionados, mal informados ou fora do contexto.
Fazemos coisas, ações que achamos que Jesus está dentro quando Ele está do lado de fora. Então, essa é uma visão geral para que você cresça, seja edificado e seja uma bênção nos lugares pelos quais Deus enviar a sua vida no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.